Jesus, nós temos os corações gratos por tudo que o Senhor faz. Te agradeço, Jesus. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer estar aqui. Meu nome é Maurílio, um dos pastores da Igreja Batista Vida Nova. E é um prazer a gente estar aqui hoje juntamente com a Igreja Batista da Restauração, isso mesmo? A gente fala tanto Igreja do Claudevi que a gente acaba esquecendo o nome da igreja, né? Mas esse evento aqui hoje é de grande importância. Então nós agradecemos a todos os que estão aqui nessa manhã. Eu convido vocês para uma palavra breve de reflexão a respeito do batismo. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 6 em diante. Diz assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. A pregação de João Batista está em Lucas capítulo 3. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. O próprio Deus se encarregou de salvar a humanidade através de homens. João começou a abrir o caminho para Jesus. Eu fico me perguntando, se eu fosse Deus, será que eu mandaria um homem chamado João? Um nome tão simples, né? João. Talvez se eu fosse Deus, eu teria mandado um homem com um nome grego bem bonito, né? Aristóteles,
Xenófobes, Claudevi, nome diferente, exótico, né? E a Bíblia vai dizer que João também se vestia com pelo de camelo. Não existe comfort no mundo que tire o cheiro do pelo do camelo. Certamente, se eu fosse Deus, eu mandaria um homem com um nome bem bonito, com um terno Armani, bem bacana, um homem muito poderoso, que destruísse todos os exércitos da terra e instituísse à força o reino de Deus. Mas eu descobri que eu não sou Deus e que os meus planos seriam frustrados, porque os bons planos sempre são os planos de Deus. Deus mandou um homem simples, um homem comum, para que abrisse o caminho para a luz verdadeira, a salvação de Deus, que seria Jesus Cristo. João não era a luz. A luz é a emanação máxima de uma divindade. João era uma voz que clama no deserto. A voz, sim, é a emanação máxima da humanidade. Nós, como homens, nos expressamos através da voz. Recentemente, num país árabe, milhares de pessoas morreram porque quiseram soltar a voz e falar contra um governo ditador. A voz dessas pessoas foram caladas por causa da opressão. Deus sabia que o homem estava calado, que o homem não tinha direito a chegar à presença de Deus e conversar com Deus, colocar o seu clamor diante de Deus por causa do pecado. Então Deus levantou uma voz, e não é uma voz que clamasse nas grandes cidades. Se eu quisesse estabelecer o reino de Deus, eu ia para Nova York, onde todas as redes de TV do mundo me filmariam. Deus mandou João clamar no meio do deserto, onde pouquíssimas pessoas poderiam ouvir. Deus nunca executa seus planos como nós homens executamos. A nossa lógica nunca é a lógica de Deus. A lógica de Deus é uma simplicidade, é uma coisa que até mesmo os loucos, até aqueles que tiverem problemas podem compreender. Até uma criança pode compreender. E o João veio clamando no deserto: arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. E essa palavra continua ecoando na vida de cada um. Arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. Mas arrepender de quê? Arrepender dos nossos pecados, das nossas más atitudes. Chegaram para o João e perguntaram: mas João, o que é que nós temos que fazer para nos arrependermos e para sermos salvos? O João falou com os cobradores de impostos: não cobrem impostos absurdos. Ele falou com os soldados: não agridam as pessoas, não extorquem as pessoas, se contentem com o seu soldo. Então o arrependimento que João pregava não era um arrependimento transcendental, era um arrependimento para a vida. Eu me arrependia das minhas atitudes em relação ao próximo e começava a ter uma nova postura diante de Deus e diante dos homens. O João falou: quem tem duas túnicas, repartam uma com o próximo. Então o arrependimento para João era baseado em ações concretas. E Deus deu para João um ideal: aqueles que se arrependerem vão ser batizados nas águas, perdoados nas águas. Se você ler a Bíblia, o Antigo Testamento, você vai ver que não existia batismo no Antigo Testamento, muito menos na lei de Moisés. Não havia batismo. Por quê? Aonde os pecados eram perdoados? No templo, na igreja. A pessoa tinha que levar um cordeiro, esse cordeiro era sacrificado, derramado sangue para a pessoa ser perdoada. Mas João veio num período em que as pessoas eram estritamente pobres. As pessoas não tinham um cordeiro para sacrificar. Então a lei permitia que você sacrificasse uma pombinha, 2 rolinhas. Mas isso era tão constrangedor, uma família chegar no templo, vendo as famílias ricas, dando um cordeiro, e chegava com 2 rolinhas para serem sacrificadas. Todo mundo via que aquela pessoa era pobre. Então as águas do batismo nivelaram todas as classes sociais, nivelaram homem, mulher, grego, judeu, branco, negro. Então, diante de Deus, a partir de João Batista, a partir do batismo, não havia mais separação entre os homens.
O rico não precisava dar o cordeiro, o pobre não precisava entregar a pombinha. Bastava se arrepender dentro do coração, mudar de atitude e ser batizado nas águas. Agora, isso causou muito constrangimento entre as autoridades. Porque eu te pergunto, quem ficava com a carne do cordeiro e com o couro do cordeiro? Os sacerdotes. Então os sacerdotes estavam extremamente ricos e o povo extremamente pobre. Então o batismo não é só um resgate da dignidade espiritual do homem. O batismo também, naquela ocasião, foi um resgate da vida econômica do cidadão. Eu não preciso dispor dos meus bens para ser perdoado. Eu só tenho que dispor no meu coração do arrependimento e fazer com que a minha vida seja uma vida em prol de Deus e em prol do próximo. Ali aqueles que viviam dessa indústria do perdão perderam os seus vencimentos, por isso cortaram a cabeça de João Batista. Mas foi um homem usado por Deus para trazer o arrependimento aqui no coração, o arrependimento para a vida e preparar o homem para a luz verdadeira que estava vindo do próprio Cristo. Então, nessa manhã, vocês que estão sendo submetidos ao batismo, tem que ser um sinal. O batismo, vocês não vão sair mais santos ali de dentro da água, não. A santidade é uma coisa que vocês vão alcançar ao longo da vida. E uma vida com Deus. Isso é necessário. Mas aqui é um sinal público que vocês estão dando, que vocês entregaram a sua vida ao Senhor e que na presença de várias testemunhas, vocês estão se arrependendo diante de Deus, morrendo para o mundo ao entrar na água e ressuscitando com Cristo ao sair da água. Então vocês vão entrar ali, pecadores secos, vão sair dali, pecadores molhados, não tenho dúvida disso. A única coisa que pode tirar o pecado de vocês é o sangue de Jesus. Mas isso aqui é um símbolo. Isso é um símbolo. E é muito importante, tão importante que Jesus, sem ter pecado, se submeteu ao batismo. Nós não quisemos fazer com vocês o que faziam com a gente. Reuniam a gente e davam uma bateria de perguntas. Você está assistindo novela? Você joga baralho? Você bebe cerveja? Não. Sinceramente, eu não me submeto a esse tipo de coisa. Porque o único que pode discernir se vocês realmente compreendem a salvação em Cristo é o Espírito Santo de Deus. Esse é o conselho que eu deixo para vocês. Que a partir do batismo vocês façam uma reflexão e lembrem-se sempre da mensagem que está inserida no batismo. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Amém? Vamos orar? Seu Deus, nós te bendizemos, te agradecemos por cada vida que vai ser batizada aqui. Senhor, que o Senhor possa conduzi-las ao longo da vida, que eles possam compreender que o arrependimento é em primeiro lugar em relação ao Senhor e ao seu Filho, ao teu Espírito Santo, e em segundo lugar em relação ao próximo, e em terceiro lugar em relação à vida. Que em nome de Jesus esse seja um marco na vida dessas pessoas. Que seja, ó Deus, um novo recomeço. Que elas possam compreender, ó Deus, a importância de sempre voltar às águas do arrependimento nos momentos de dificuldade, nos momentos de queda. Que o Senhor possa nos dar a sua graça, a sua bênção nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal do louvor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou
Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Ai, desculpa. Elaine.